Alguém lendo Zacarias capítulo 13, versículo 6, pode pensar que é uma referência a Cristo. Se você ainda não leu, e para ajudar no nosso vídeo, eu vou citar este versículo. Mas você pode ler todo o capítulo. Zacarias capítulo 13, versículo 6 diz: E alguém lhe dirá: Que feridas são estas nas tuas mãos? Então ele responderá: Aqueles com quem fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Como crente no Senhor Jesus, muitas vezes pensamos nas feridas de nosso Salvador. Para sempre ele levará as marcas dos cravos que perfuraram suas mãos e pés. Embora haja muitas referências às mãos do Senhor em ambos os testamentos, na Bíblia, Novo e Antigo Testamento, uma compreensão adequada do texto em consideração, o que estamos considerando, nos ajudará a ver que ele não está incluído nesta lista. Zacarias é dividido em duas seções básicas, com a segunda começando no capítulo 9. Nesta segunda seção do profeta, há dois fardos mencionados. Você pode ler o capítulo 9, versículo 1, e no capítulo 12, versículo 1 também. São os dois fardos que são mencionados. Assim estamos no último oráculo de Zacarias, o capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 21, onde o versículo 16 ocasiões onde ele disse naquele dia. A que dia ele se refere? É a próxima era messiânica, quando o Senhor Jesus se revelará à nação de Israel. No capítulo 12, versículo 10 diz: Olharão para mim, a quem traspassaram. O resultado será uma salvação nacional judaica, devido ao seu arrependimento genuíno, ainda no futuro, após o arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus vem reinar. Dois versículos no capítulo 13 de Zacarias nos ajudam a entender o trabalho que já foi realizado. Diz: Uma fonte se abrirá para a casa de Davi, capítulo 13, versículo 1. E também diz: Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e fere ao pastor, capítulo 13, versículo 7. Uma fonte aberta para a purificação e uma espada cortando no julgamento são referências óbvias aos eventos da cruz. Tanto no capítulo 12, versículo 10 de Zacarias, quanto no capítulo 13, versículo 7, são referências óbvias a Cristo, conforme as encontramos citadas no Novo Testamento. No entanto, não há citação do capítulo 13, versículo 6. Por que não? Considere o contexto nesta seção do capítulo 13, versículo 6. Diz: Haverá naquele dia o fim da idolatria, da falsa profecia e do espírito imundo. Os versículos 3 a 6 deste capítulo trata dos vindouros falsos profetas que naquele momento entenderão o perigo de continuar nesta linha de trabalho, aparentemente eles vão se arrependerão. Porque o temor do Senhor cairá sobre toda a terra, até mesmo os pais de um falso profeta o repudiarão e, se necessário, o empurrarão. Note o versículo 3 deste capítulo. Os falsos profetas tentarão se misturar à população em geral, como visto nos versículos 4 a 5, também deste capítulo, trocando de roupa e negando seu ofício profético. No entanto, alguns falsos profetas ainda trarão evidências em seus corpos para seu antigo cargo. E alguém perguntará: o que são essas feridas nas tuas mãos? É o que temos lido no início do vídeo, no capítulo 13, versículo 6. A resposta destina-se a desviar a atenção do fato de que essas feridas estavam relacionadas ao seu ofício, pois houve um momento em que os falsos profetas infligiriam feridas a si mesmos. Temos um exemplo disto semelhante em que falsos profetas faziam isto, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28.
Quando ele se refere à casa dos meus amigos, ele, possivelmente, ou seja, o falso profeta, não fala de Cristo, está tentando convencer o questionador de que as feridas foram parte da disciplina de seus pais, ou talvez consequência da interação com alguns de seus amigos. O profeta Zacarias, então, retorna ao golpe judicial da ira de Deus contra o verdadeiro pastor no versículo 7. Ele mencionou a responsabilidade humana em relação à sua morte no capítulo 12, versículo 10, onde diz a quem traspassaram, mas agora o lado divino também é visto. Sim, o Senhor Jesus tinha feridas em suas mãos, mas elas não foram dadas a ele por seus amigos, mas por aqueles que o odiavam sem motivo. Adoramos e servimos aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos, lá naquela cruz. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 7. Espero que você tenha entendido que o versículo 6, as referências ali, as feridas nas mãos, não se trata do Senhor Jesus Cristo, mas sim dos falsos profetas que traziam em suas mãos os golpes que eles faziam contra eles mesmos. Se você não entendeu, deixe suas perguntas ao fim deste vídeo, nos comentários deste vídeo, que vou procurar responder o mais breve possível. Ao fim o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro